Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa, carteira, clutch de crochê com fio de malha. Eu fiz uma mistura de pontos de crochê super bonito aqui, que deu destaque, né, ao volume da bolsa, dando bastante personalidade a esse modelo. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa clutch, a gente vai usar o fio de malha Premium da Meliá. Ele é um fio de malha roletê, ele é super macio, tecnologia com acabamento anti-peeling, 35 milímetros e a espessura é regular. A cor é erva doce. Para fecho da bolsa, eu vou usar esse botão imantado com sintético, que é bem fácil de colocar, vou te mostrar depois. Tesoura, agulha de crochê de 6,5 milímetros da Tulip, eu tô usando, e uma agulha de tapeçaria. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um nozinho inicial, e eu vou fazer uma trança formada por algumas correntes. Então, eu fiz aqui essa trança com 19 correntes, e eu vou medir aqui quanto ficou, porque se você tiver com outro fio, você pode se basear na medida, tá? Então, aqui, ó, sem puxar, ficaram 17 centímetros. Agora, eu vou virar, trabalhar nessas alcinhas que tem do lado de trás de cada corrente, pulando essa primeira. Então, a gente pula a primeira, vem aqui na segunda correntinha, pegando só a alça de trás. Quando eu pegar a alça de trás, ficam duas aqui pra baixo, ó. E vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Venho para a próxima corrente, pegando só a alça de trás também, ponto baixo. E assim eu sigo por toda essa trança, fazendo um ponto baixo para cada corrente de base. Então, aqui eu fiz os pontos baixos, olha como embaixo fica desse jeitinho, igual como fica em cima, tá? Agora, aqui eu fiz um ponto nesse último ponto de base aqui, nessa última correntinha. Aqui é o nó inicial. E agora, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos baixos pra gente virar. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço mais um e mais 2 pontos baixos. Desse jeito, ó, nós já viramos o trabalho. E agora, aqui nesses pontos que eu tenho aqui nessas correntinhas, eu vou sempre fazer os pontos baixos pegando só a alça de trás, deixando essa alça da frente. Então, vou fazer aqui, ó, os pontos baixos espelhados a esses que estão aqui virado para baixo agora. Então, sempre pegando a alcinha de trás, eu vou fazendo os pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Segui aqui fazendo os pontos baixos, repare, ó, ficou uma alcinha aqui, ó, de acabamento. Então, aqui, aonde foi feito esse primeiro ponto baixo aqui, ó, virado, né, pro outro lado, aqui junto com ele eu vou fazer mais 2, totalizando 3 igual do lado de cá. Então, eu venho aqui, ó, nesse último, e pego as 2 alcinhas, porque a gente tem que inserir a agulha no mesmo lugar onde esse primeiro ponto foi feito. Então, aqui a gente pega essas 2 alcinhas, faz mais um ponto baixo e no mesmo lugar ainda, mais um. Agora, ó, ficaram 3 pontos no mesmo ponto de base. Ó, repare, aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro, tá? Agora, a gente vai fechar essa carreira para começar a altura da bolsa. Para isso, a gente vai aumentar aqui essa alça. A gente vem aqui, ó, pode aumentar bem aqui, não tenha medo de aumentar bem os pontos para você conseguir entender. Aqui é uma correntinha. Então, a gente vem aqui, ó, depois do primeiro ponto baixo. Ó, aqui é o primeiro ponto baixo, a gente vem depois dele, inserindo a agulha de trás para frente nessas 2 alcinhas. E vamos levar essa alça aqui do último ponto feito nessa carreira para trás. E agora, aqui na frente, ó, os fiozinhos dessa alça que eu levei lá pra trás estão aqui na frente, são 2 fios. A gente vai inserir a agulha entre os 2, ó, ficou um pra baixo e um pra cima. Agora, a gente vai colocar essa alça aqui na agulha também, regular esse fio pra ele ficar do tamanho certo.
e trago o fio do novelo aqui pra frente. E faço uma corrente que vai valer como um ponto baixo nessa próxima carreira. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base e vou inserir minha agulha não nas duas alcinhas, a gente vai inserir só na de cima, desse jeito. Trago aqui o fio, faço ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, pegando só a alça de trás, faço ponto baixo. E agora, essa carreira aqui, a gente vai fazer ela todinha de pontos baixos, pegando sempre na alcinha de trás e sem aumento nenhum. A gente vai passar pelas curvas sem fazer aumento. Só um ponto para cada ponto de base, por toda a volta. Então, eu dei toda a volta, ó, cheguei aqui, fiz os pontos baixos, pegando as alcinhas de trás por todos os pontinhos da carreira. Aqui é o último, aqui é o primeiro, que é a correntinha que eu fiz para começar a carreira. Agora, eu venho aqui, depois, ó, aqui nesse primeiro ponto baixo, nessas duas alcinhas que tem em cima aqui, as primeiras duas alcinhas que tem na parte de cima aqui da carreira, tá? Do primeiro ponto. Inseri a agulha de trás pra frente. Levo este fiozinho lá pra dentro. E agora, eu vou inserir a agulha por debaixo dos dois fiozinhos que eu tenho aqui na frente da carreira, ó, que eu levei lá pra trás. Então, eu passo debaixo dos dois, pego aqui essa alça, regulo o fio. Regulo o fiozinho aqui, trago o fio do novelo aqui pra frente, faço uma, duas, três correntes. A gente faz essas três correntes para iniciar a altura dessa próxima carreira, que vai ser de ponto puff. Aqui, ó, eu já escondi aquele fiozinho do início, tá? Esse fiozinho aqui é do início, que eu deixei ele escondido aqui nessa carreira que eu fiz agora aqui de pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, dou a laçada, venho aqui nesse mesmo ponto de base, dessa primeira correntinha aqui que eu fiz, insiro a agulha, trago o fio. Dou altura pro ponto, tá? Fiquei com 3 alças aqui na minha agulha. Novamente, laço, venho no mesmo ponto de base, insiro a agulha, trago o fio. Dou altura pro ponto. E novamente, laço, insiro no mesmo lugar, trago o fio e dou altura pro ponto. Vamos ver aqui quantas alças ficaram na minha agulha, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças. Agora, eu vou laçar e tirar todas de uma vez só. Desse jeito. Agora, eu vou fazer uma corrente. Então, este daqui é o ponto puff, e é o ponto que a gente vai utilizar aqui para fazer essa bolsa. Então, agora, eu dou a laçada novamente, pulo um ponto de base, repare aqui, ó, um ponto de base e venho no próximo. E vou fazer mais um ponto puff. Então, eu dei a laçada, insiro no ponto de base, trago o fio. Dou altura pro ponto. É muito importante você aumentar, você dá essa altura pro ponto. Tá vendo o tamanho da carreira? Você tem que dar essa altura. Laço novamente, venho no mesmo ponto de base, insiro, trago, dou altura pro ponto. Laço novamente, venho no mesmo ponto de base, trago o fio e dou altura pro ponto. Estou com todas as alças aqui na minha agulha, laço e tiro tudo de uma vez só. Faço mais uma corrente. Laço o fio, pulo o próximo ponto de base e venho no próximo. Insiro a agulha, trago, dou altura pro ponto. Laço. Insiro no mesmo lugar, trago e dou altura pro ponto. Laço, no mesmo lugar, insiro, trago e dou altura pro ponto. Estou com todas as minhas alças aqui, se você quiser, você pode conferir cada vez. Laço e tiro tudo de uma vez. E faço uma corrente. E assim, eu vou fazer por toda a volta desta carreira.
Então, pronto, ó, dei toda a volta, só fazendo ponto puff, pulando sempre um ponto de base entre eles. E aqui, veja que sobrou um ponto, então, deu bem certinho, tá? Aqui foi um ponto puff, pula um ponto de base e venho aqui no outro. Agora, repare aqui que são aquelas correntinhas que a gente inicia a carreira. Eu venho aqui nessa mais de cima aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu trago o fio e tiro. Fechei essa carreira. E agora, eu vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Então, assim, a gente iniciou novamente uma carreira. Agora, eu vou dar a laçada e vou fazer um ponto puff. Porém, eu vou fazer entre os pontos puffs de base agora. Eu não preciso ficar olhando aqui para pular ponto de base, porque eu vou fazer entre um ponto puff e outro. Eu vou iniciar, então, dando a laçada. Aqui, ó, tem esse ponto puff, que é o primeiro aqui dessa carreira anterior, né, de base. Então, eu venho aqui, começando a fazer um ponto puff aqui também. Então, eu dei a laçada, trouxe a alça aqui pra frente, dou mais uma laçada, insiro, trago, dou altura. Laço novamente, são 3 vezes que a gente faz, tá? Fiquei aqui com todas as alças, laço e tiro tudo de uma vez. Fiz o primeiro ponto puff desta carreira. Faço a corrente, laço, venho aqui, ó, aqui tem um ponto puff aqui na carreira de base. Então, a gente vem aqui nesse espaço que ficou entre esses 2 pontos puffs da carreira de base. E aqui eu faço um novo ponto puff. Laço, tiro tudo de uma vez só. Corrente. E assim, eu vou dar toda a volta novamente. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou te explicar como a gente faz. Assim, eu tô terminando aqui essa última carreira. E o último ponto, repare bem, isso é bem importante, tá? O último ponto puff, ele vai aqui, ó, antes dessas correntinhas iniciais da carreira de baixo, tá? Entre esse primeiro ponto puff e o último ponto puff. Aqui é o último ponto puff desta segunda carreira. 2 vezes, 3 vezes. Laço, tiro tudo de uma vez. Corrente. E aqui, localizando aqui as correntinhas iniciais, eu venho na terceira, ó. Insiro minha agulha nela, trago aqui o fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. E assim, a gente finalizou esta segunda carreira. E olha que coisa mais linda esse ponto, né, gente? Fica muito bonito. Uma bolsa com este tipo de ponto não precisa mais nada, né? Porque é um padrão de pontos que enfeita muito o trabalho. Muito legal. Agora, eu vou começar uma nova carreira. Então, eu faço aquelas 3 correntinhas. E agora, a próxima carreira também será de pontos puffs. Mas, o início dela, a gente vai intercalar um pouco aonde é feito o primeiro ponto da carreira, tá? É sempre ponto puff com essas correntinhas, mas a gente intercala onde ele é feito. Então, nessa terceira carreira, a gente tem que fazer com que esse ponto puff fique alinhado ao da primeira carreira, tá? Então, a gente vai intercalando um pouco. Então, eu dou a laçada e agora eu vou fazer esse primeiro ponto puff da terceira carreira aqui antes do primeiro ponto puff da segunda. Então, é aqui que é feito esse primeiro ponto puff dessa terceira carreira. E repare como ele fica fazendo assim, alinhado ao primeiro ponto puff da primeira carreira. Olha lá, tá? E agora, continua a carreira normalmente, fazendo aqui os pontos puffs desse mesmo jeitinho que a gente fez até agora, entre um ponto puff e outro da carreira de base. Depois eu venho te mostrar aqui como finaliza a carreira novamente e inicia a próxima, porque na próxima daí a gente vai alinhar o primeiro ponto puff a essa segunda carreira.
Então, aqui, terminando mais essa carreira, né, que é a terceira de pontos puffs. Agora, eu venho fazer esse último ponto puff aqui junto com você. Então, repare aqui, vai ser o último ponto puff. 2, 3, laço, tiro tudo, faço uma corrente. E repare como aqui, ó, terminei essa terceira carreira. E a gente também, ó, termina de uma forma intercalada, ó. Tá vendo? Então, sempre aqui as carreiras ímpares ficam uma em cima da outra e as carreiras pares também. Então, aqui estão as 3 correntinhas, venho aqui nessa bem de cima, faço um ponto baixíssimo. 3 correntes, para iniciar a próxima, laço. E agora, o que que tem que acontecer? Essa é a quarta carreira, uma carreira par, então, eu venho aqui na segunda carreira e tenho que alinhar o primeiro ponto puff a ela. Então, ó, é depois do primeiro ponto puff que ela está, ó. Então, eu tenho que fazer aqui. Aqui vai ser o meu primeiro ponto puff desta quarta carreira. Corrente. E assim, olha lá como que começou, ó. Sempre intercalado. E agora, eu continuo desse jeito, por toda essa carreira. Então, terminando aqui essa quarta carreira, vim fazer aqui junto com você o último ponto puff. E lembrando que a quarta, a gente tem que se basear na segunda. Então, é feito aqui, olha lá, o último ponto puff dessa carreira. Corrente. E a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha que a gente faz para subir a carreira. Então, assim, ó, eu concluí a primeira, segunda, terceira, quarta carreira de pontos puffs. Lembrando que aqui também é uma carreira de altura, então, são feitas 5 carreiras até agora. Foram feitas, né? 5 carreiras de altura da bolsa, fora as carreiras de base. Agora, então, eu já cheguei numa altura para começar as carreiras de acabamento, que eu vou começar aqui fazendo uma corrente que vai servir como um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base, insiro a agulha aqui, ó, só pegando a alcinha de trás, lembrando que são 2, né, de cada ponto de base, eu pego só a de trás e faço ponto baixo. E eu vou pegar sempre na alcinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, dando toda esta volta. E essa vai ser a primeira carreira de acabamento da bolsa. Terminei toda a carreira, ó, fazendo esses pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás para dar este acabamento aqui bonitinho. E agora, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui a alça do último ponto. Venho aqui, ó, de trás para frente, de dentro da bolsa para fora, passando aqui nesse primeiro pontinho da carreira, a agulha, levo essa alcinha lá para dentro do último ponto. Agora, eu venho aqui debaixo das 2 alcinhas que tem aqui e engato aqui na alça que eu levei lá para trás. Agora, eu regulo este fio, essa laçada, e trago o fio aqui para frente. Trouxe aqui pra frente, agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, inserindo a agulha agora de fora pra dentro, trago o fio aqui e tiro, fazendo um baixíssimo. Venho no próximo ponto, passando a agulha dessa maneira, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Próximo ponto, insiro, trago e tiro. E assim, ó, vai ficando essa carreira de acabamentos. Eu vou dar toda a volta. Dei toda a volta, fazendo os pontos baixíssimos. E olha que bonitinho que fica aqui o acabamento, tá? Agora, eu vou cortar aqui, porque, ó,
ficou um espaço aqui entre o primeiro e o último ponto baixíssimo. Então, eu vou simular mais um aqui entre eles. Então, eu vou cortar o fio com um espaço aqui pra gente conseguir simular esse último ponto baixíssimo. Vou puxar aqui essa alça do último ponto baixíssimo. Venho aqui nesse primeiro, inserindo a agulha, ó, de cima pra baixo. Só nas duas alcinhas. Repare que eu não inseri a agulha de dentro pra fora, só nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E vou levar esse fio aqui pra cima. Por enquanto, ele não entrou lá dentro da bolsa, ele tá aqui fora. E agora, eu vou voltar este fio aqui, nesse último ponto baixíssimo. Então, agora, eu venho aqui, ó, de dentro, agora sim, de dentro da bolsa pra fora, passando aqui a agulha no último ponto baixíssimo. E agora, eu vou levar este fio lá pra dentro. Agora, regulando bem direitinho aqui. Fica perfeito, ó, o acabamento de pontos baixíssimos. E agora, esse fiozinho aqui, eu vou esconder aqui em alguns pontinhos aqui por dentro, tá? De uma forma bem discreta. Vou passando aqui a agulha, você pode fazer isso com agulha de tapeçaria também, se você preferir. Pego aqui o fio, passo por alguns pontinhos, sem puxar, tá? Então, ó, viu que deu o quanto precisava esconder? Agora, só corta, não puxa o fio. E aqui, você pode passar uma colinha pra arrematar ele. Então, agora, a gente vai colocar esse fecho, que é um fecho imantado com sintético. E aqui onde tem essas furações, a gente vai fazer uma costura com o próprio fio de malha que a gente utilizou para a produção da bolsa e uma agulha de tapeçaria. Então, a gente vai colocar aqui esse fio e com jeitinho a gente vai costurar. Então, eu vou localizar aqui bem o centro da abertura da bolsa e eu vou trabalhar com essa costura, essa agulha, só com os fios aqui de dentro, tá? Eu não vou passar pra fora da bolsa o fio. Então, eu venho aqui, ó, seguro aqui com o meu dedão e venho passando aqui, ó, só entre esses fios que tem aqui dentro da bolsa. E vou fazendo uma costura aqui. Essa costura você pode passar entre o fiozinho, entre um furo e outro, ou do furo pra fora, tá? Eu vou fazer do furo pra fora. Então, eu venho aqui, daí no próximo, ó, vou inserir aqui essa agulha em algum outro fiozinho aqui. Com jeitinho, e venho pro próximo furo. E vai ficando assim, ó, tá? Venho aqui, pego mais um fiozinho e vou para o próximo furo. E assim, eu vou fazer em todas as furações, até chegar junto com esse primeira costura aqui, né, com o começo do fio, pra daí a gente arrematar ele. Agora, repare aqui, ó, todos ficaram na mesma direção. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó, ficar meio inclinadinho também, pra ficar na mesma direção, igual aos outros. Então, eu venho com a minha agulha aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, desse jeitinho aqui, ó, e ficou inclinadinho igual aos outros. Agora, eu vou pegar esses dois fiozinhos, né, que é do começo e do final da costura, e vou arrematar eles. Antes de arrematar, então, eu vou cortar aqui pra diminuir um pouco o fio, né? E agora, sim, eu vou arrematar, esconder eles aqui por dentro. Então, agora, fixada essa parte do botão, já arrematei os fios, corto. E aqui, posso passar uma colinha, tá? Só pra ter certeza do bom acabamento. Então, assim, a gente fixou os dois fechos, né? Dos dois lados. E esse é o resultado dessa clutch, carteira ou bolsa de mão, como você preferir chamar.
Eu adorei o resultado, adoro esses pontos volumosos para decorar a bolsa de crochê. Eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!